A paz do Senhor, irmãos. Pode tomar o vosso assento nesse instante para a glória e honra do nome do nosso Deus. Sentai-vos. Os irmãos, muitos não puderam vir, problema da chuva, mas nós estamos aqui para a glória e honra do nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Os irmãos que estão aqui estão bem, eu estou bem, glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Tito. Quero que ele põe lá na tela. Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Nós vamos olhar no telão e o nosso técnico vai pôr lá na tela para que possamos acompanhar o nosso raciocínio sobre o assunto que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. Pode pôr na tela a doutrina da salvação. Tem um título aí, a doutrina da salvação? Tem um título aí, a doutrina da salvação? Isto. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre a doutrina da salvação e vamos iniciar com a leitura no livro de Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Se os irmãos quiserem olhar na tela e ler, nós estamos em pouco, talvez não precisa do microfone aí, mas se precisar, nossos obreiros poderão auxiliar. O que está escrito ali, meus irmãos? Nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, somos salvos pela graça. Então está lá, porque a graça de Deus se manifestou, o que é? Apresentou-se, trazendo-lhe, a graça de Deus chegou, trazendo para todos que quiserem a salvação, isto, para todos os homens. Agora vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 13. Hebreus 2, 13. O texto está passado lá para o nosso técnico, passei para ele. Ele tem lá Hebreus 2, 13. Lá na tela, podemos ler? 1, 2, 3. Aí está Hebreus 2, 3. Agora, 3. Hebreus agora 2, 3. Hebreus 2, verso 3. A salvação, ela veio de graça. Lá está na tela. Depois já deixa aí Atos 4 e 12. A salvação veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, planejado por Deus. Lá na tela, 1, 2, 3 e...
Então a graça da salvação é uma coisa importante. E o escritor aos Hebreus está dizendo assim: como que nós vamos escapar? Quem é louco? Quem é doido? Quem é nécio para escapar? Não querer fugir? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, aquele que pode, que salva, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os discípulos, os apóstolos e toda a igreja. Eles anunciaram e a igreja continua anunciando a salvação gratuitamente, favor divino, favor de Deus. Atos 4:12. Já está ali. 1, 2, 3. Não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro sentido, não tem outro rumo. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não tem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome que temos que crer para ser salvo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estes 3 textos nos mostram que Deus deu, por meio do seu Filho Jesus, a salvação, favor divino, de graça, e não existe outro meio. Tem texto na Bíblia que diz assim, que nem os doidos erram. Tem gente que é meio lamecão, mas eles querem. Mas qual seria o nécio que não quer atentar para ser salvo, para entrar no céu? E nós, que estamos num são juízo, uma perfeita alegria, podemos ser salvos. Então o Senhor Jesus comprou a salvação pela sua misericórdia, pela sua morte expiatória no Calvário, ao meu favor, ao nosso favor, ao favor da humanidade. Só aquele que não quiser ser salvo. Então, a salvação é uma palavra de uma imensidão de profundidade, dimensões de conhecimento que foge o nosso vocabulário, nossa maneira de entender, a maneira de interpretar é muito vago, porque ela é de infinito alcance. E nós não conseguimos descobrir toda essa estrutura criada por Deus para que o homem fosse salvo por meio de Jesus Cristo. Então a salvação é de profundo significado, infinito alcance, muito além da concepção de muito da pessoa. Nós somos muito pobre de entender a inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete numa vida espiritual de muitos de nós descuidada, por não entendermos a dimensão, a parte infinita, a altura, o projeto de Deus para que alcançasse o mundo inteiro,
todas as pessoas, Deus da sua infinita compaixão, grande misericórdia, misericordioso em perdão, para que todo ser humano tivesse a oportunidade de ser salvo, ao não entendermos na sua dimensão e não interessar de compreender, de interpretar o quanto isso é importante, muitos servos de Deus, desde pastores até o congregado, levam uma vida bastante negligenciada através de uma coisa tão alta, dando pouco valor, pouca importância, por não entender essas dimensões. É algo sublime, por falta de conhecimento, leva a vida descuidada, negligente, onde falta o amor ardente, total, por Jesus, e a busca constante de ter plena comunhão com Ele, como se estivesse Ele sentado do lado, dialogando e ouvindo, durante todo o tempo que passamos a entender por gente até que morre. Por não conhecermos isto, levamos uma vida rotineira, bem negligenciada, do pastor até o novo convertido. Infelizmente, muitos levam a vida assim. A salvação, vamos para Efésios, capítulo 6 e versículo 17. Efésios, capítulo 6 e versículo 17. Então agora todo mundo junto, ouviu? 1, 2, 3, agora mais uma vez, toda a igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, Paulo fala a sua palavra ali aos Efésios, capítulo 6, ele discorre sobre a armadura do soldado para o combate. Entre todas as armaduras, entre todas elas, a mais forte são duas, que tem que estar na mão, tem que estar constante, precisa tomar todas as armaduras. Mas quando ele fala no capítulo 6 de Efésios, versículo 17, ele fala do capacete. O soldado cristão fala sobre o capacete da salvação. O capacete é uma plenitude que entra na cabeça e cobre todo ser humano de convicção. Capacete fala de plenitude de convicção, de experiência, sem vacilar, sem dúvida. Ele diz: eu tenho convicção da minha salvação, pelo que eu conheço sobre um pouquinho da imensidade, da soberania, da grande bênção que Deus outorga-se ao ser humano por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo no alto do Calvário, zombado e criticado, no meio de 2 salteadores, e ele sendo para o povo pior. Mesmo assim, ele abre os braços e ele espera que todos os seres humanos sejam alcançados a salvação. Então, quando ele fala no capítulo 6 e versículo 17,
ele fala do capacete da salvação, que é um total projetor, um protetor que protege a cabeça. Porque Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Então, dirigido por essas cabeças, para que o crente tenha essa proteção, deu o capacete da salvação, que a cabeça domina o corpo todo. A cabeça, ela tem que dominar, porque ela é composta de audição, olfato, paladar e visão. Então, para poder os pés caminhar, precisa que a cabeça primeiro ouça, deseja ver e quer caminhar com os seus pés e quer experimentar. Então, este capacete da salvação, ele está protegendo aquilo que faz o corpo funcionar. Então Paulo diz assim: setando com o capacete da salvação, então o teu corpo está dirigido, mas não sai sem a espada do Espírito, porque a espada é também para você atacar o adversário, se ele quiser te enfrentar. Quiser enfrentar isso no sentido espiritual, e vem as doutrinas que está espalhada nas redes sociais, de todas as maneiras. E a pessoa, se não tiver o capacete da salvação e não tiver a espada do Espírito, ele é ferido. E ele sendo ferido, ele perde todo aquilo que Deus, através de Jesus, deixou ao seu dispor. Então a espada do Espírito, quando vem, não chega que eu vou te furar, porque eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho meu intelecto perfeito, convicto aqui registrado. Jesus morreu por mim, e eu creio, eu aceitei, e eu sou salvo. Ninguém chega para me dominar, que a espada corre de todos os lados. O crente precisa estar com essa espada. Glória a Deus. A salvação não significa apenas livramento do inferno. Se fosse só isto que ela significasse, então por causa disto, muitas pessoas também levam uma vidinha assim, se dá certo, se não dá, porque ele pensa assim: eu escapando do inferno já está de bom tamanho. Ela não é apenas somente livramento do inferno. Se fosse só disso, ainda era algo sublime, porque jamais uma pessoa poderia ser salvo sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Mas ela não é somente para livrar a pessoa de ir para o inferno, da condenação. Ela alcança uma dimensão que nós não temos linguagem, não temos algarismo, não temos fita para medir as dimensões que o crente tem para desfrutar, para receber da parte de Deus, porque ele é salvo. Ele não descobriu as dimensões de todos os lados que diga: isso aqui está reservado para aquele que me aceita como Salvador, que tem o capacete da salvação, as demais armaduras, mas a espada do Espírito. Ele não tem compreensão das dimensões de algo que eu tenho para ele dar enquanto está aqui, além de chegar lá nas mansões celestiais.
Reclamação me cai do ai, me canta mais. Todos os atos e processos redentores, transformações da parte de Deus para com o homem e o mundo através do Redentor Jesus Cristo para todos os crentes. A salvação, as pessoas às vezes não entender o que ela significa, então vai indo, mais ou menos. Irmão, tá bom, tá. Ela não significa apenas livramento. Salvação é um resultado. Quando a pessoa é salvo, é um resultado. Você pode falar comigo? Resultado. 1, 2, 3 e... da redenção efetuada por Jesus. Redenção foi o meio que Deus proveu para livrar o homem dos seus pecados, porque ele era e é pecador. A salvação é o uso e frutos que desfrutamos aqui, que não somos dono da salvação. É o uso e fruto que a pessoa, que Deus deixa o direito da pessoa ser salvo. É o uso fruto. Então a salvação, ela é o uso fruto desse livramento no sentido comum e limitado do ser humano. Ela é ilimitada. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A salvação significa obra que Deus realizou, continua realizando instantaneamente. Pode entrar uma pessoa aqui com todo fardo de pecado. Se ele entrar aqui dentro e ouvir a mensagem, ouvir os louvores, a Bíblia diz que a salvação, o crer vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, e ele ouvir, e ele crer, e ele aceitar a Jesus como seu Salvador, naquele momento ele passa por um processo, o Espírito Santo entra em cena e ele já a partir dali é salvo. Aí vem os processos para ele continuar a sua marcha para a glória. É uma obra que Deus faz na vida do pecador, que entrega a Jesus para que seja regenerado. E a salvação é um sentimento que a pessoa tem muito grande. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Mas é mais alto ainda do que isto, de vasto alcance. O que é isto? Salvação. Sendo assim, é considerada como um pleno livramento da presença até do pecado. Ele diz assim: eu te guardo, te seguro, te sustento, te protejo, te guio, te ilumino, te ensino, te ajudo, estou com você todos os momentos. Você é pecador, pode errar, mas eu estou contigo todo momento. Você quer você quer, eu vou trazer você aqui. Aí você está livre de tudo quanto é pecado. É eternidade que não temos dimensões jamais para expressar a glória que devemos e vamos receber lá. Bendito e exaltado é Deus. A salvação, ela começa seu caminho e tem 3 processos. E para ser salvo,
as pessoas vai por esses caminhos, vai por esses processos. Já nós vamos citar mais um versículo aqui, onde está anotado. Ele livra das consequências que somente ocorrem lá na glória. Aqui nós passamos por consequência. Podemos ser perseguidos, maltratados, odiados, ofendidos, ficar doente. Tudo isto é algo que acontece aqui, tanto para o crente salvo como para o ímpio. Só que o salvo, ele passa por isto, mas ele tem convicção, porque tem o capacete, tem espada, que ele, aconteça o que acontecer, partir deste mundo para o outro, ele voa para as alturas. Ele pode ser ofendido, não tem direito de dar o troco, não tem direito de maltratar ninguém, não tem direito de reclamar de ninguém, não tem direito de pôr defeito em ninguém, não tem direito de desejar que Deus castigue ninguém, porque Deus não nos colocou como juiz, mas colocou como servos, profetas e atalaia, mensageiro, instrumento e porta-voz da palavra, daquilo que se chama amor de Deus para com o ímpio pecador que aceita a Jesus como Salvador. Mas vamos ler Colossenses 1:20. Quem está escrito lá? Vamos lá ver se conseguimos ler. 1, 2, 3 e... Todas as coisas, olha lá, havendo por ele feito a paz, ele colocou a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, quem? Todas as coisas, tanto as que estão na terra como os que estão, diz, por meio do sangue de Cristo, diz assim, eu reconcilio todos. Reconciliar quer dizer assim, eu perdoo todos. Isto é Deus. O ser humano tem dificuldade, mas Deus não. O ser humano, por coisinhas tão pequenas, gotas d'água, reclama e fica sofrendo por alguma coisa. Deus não. Por meio dele, ele fez esta reconciliação. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Vamos ler lá. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus inspirou o apóstolo João para que ele escrevesse. Olha, João, você escreve aí, João, que eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece as minhas obras, conhece a minha, conhece as obras da minha esposa, conhece as obras dos meus filhos, conhece as obras dos meus netos, conhece as obras dos meus bisnetos, e conhece as obras dos nossos irmãos, conhece as obras de todas as pessoas. Ele conhece, não precisa contar que ele conhece. Eu não posso dizer você faz isso, eu digo ele me conhece e conhece todas as nossas obras.
eu sei as tuas obras. Aí ele diz assim: eu coloco para você uma porta aberta. Para todas as pessoas ele coloca uma porta aberta. Para o pastor, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, para o cooperador, para os irmãos, as irmãs, os jovens, adolescentes. Ele põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém fecha essa porta que ele coloca aberta para o crente. Agora, a pessoa tem pouca força. Eu sou fraco. Você pode ser. Eu não posso falar você. Eu não posso falar. Você é fraco, eu não posso. Mas eu digo, eu sou fraco. Então eu disse: ó, pastor Marins, você tem pouca força, mas você não negaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Então a pessoa é fraco, mas ele não nega a palavra de Deus, ele não nega o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor olha assim: o Marins é fraco, mas ele não nega o meu nome, e ele não nega a minha palavra. Se tivesse muita força, eu era santão. Mas ele falou: mas eu conheço o que você faz. Isto é, o que eu penso, o que eu ando, o que eu falo, o que eu compro, o que eu vendo. Ele conhece mesmo. Se eu falo de alguém, ele está vendo: ó, você está falando de alguém. Eu conheço as tuas obras. Mas você não me nega. Porque, e a porta está aberta aí, ó, para você, ó. E ninguém vai fechar essa porta, não. Todo crente tem uma porta aberta para ele. Não é a porta larga, não. É uma porta aberta, isto é, uma porta para adquirir mais experiência com Deus, uma porta para falar com Deus, uma porta para ter mais conhecimento bíblico, uma porta para ter mais santidade, uma porta para congregar mais, uma porta para desejar louvar mais, uma porta para dedicar mais para as coisas de Deus. Está aberta a porta, está à disposição. Alimenta de tudo que eu tenho. Ele diz: a porta está aberta, desfruta, porque ninguém vai fechar. É importante demais. É sublime. Ainda vamos para a carta de 1 a Pedro, capítulo 1, verso 18, até o versículo 20. Podemos ler ali o capítulo 1, verso 18 da carta de 1 Pedro. 1, 2, 3 e... Para aí nesse texto. Pedro está dizendo para a igreja: irmãos, nós sabemos. Sabemos ou não? Não foi com coisas corruptíveis. Este púlpito aqui é bonito, eu acho muito bonito. Ele é corruptível ou é incorruptível? Esses bancos é corruptível ou é incorruptível? Esse templo é corruptível ou é incorruptível? Tudo é corruptível. Tudo. Qual é a moeda mais de valor que temos hoje no planeta Terra? É o euro? É o euro? Qual que é? O euro é a moeda mais de valor para nós, é o euro. Mais valor do que o dólar é o euro. Ele é corruptível ou incorruptível? A prata tem muito valor nos nossos dias. É corruptível ou incorruptível? E o ouro? Pedro está dizendo assim: olha, irmãos,
Sabemos que não foi com coisas corruptíveis que fomos, como prata, ouro, que foste resgatados. O que é resgatado? Uma pessoa está 1 milhão de quilômetros lá embaixo, atolado até aqui, no meio do charco, cheio de verme em volta, mato, serpente para todo lado, e chega alguém e consegue fazer todo aquele grande lamaçal secar, põe uma escada ali bem bonita, e ele sobe lá em cima, troca de roupa, põe terno e começa a andar. Tem alguém no mundo que faz assim? Não. Então ele disse assim: não foi com coisas corruptíveis, com o prata, ouro, que foste resgatado da vossa maneira boa, né? Vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. O outro versículo: mas com agora tudo isto, o valor mais caro de tudo isto foi o sangue, o precioso, cheiroso, maravilhoso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem nenhum defeito e culpa, incontaminado. O outro versículo: eita Deus, pelo amor ao homem, pelo amor à humanidade, foi planejado lá onde nós não temos onde dizer no tempo, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do quê? Quando que o mundo foi fundado, mas manifestado nestes últimos tempos, pelo amor de vós. Isto é conhecer. Pedro tinha convicção, certeza persuasiva da salvação. Glória a Deus, aleluia, por tão grande salvação. Agora escuta, irmãos: milhares sobre a face da terra de filhos de Deus são hoje salvos por Jesus Cristo, mas ainda não examinaram detalhadamente a sublimidade dessa salvação em seus dois sentidos: o objetivo e o subjetivo. Eu digo, milhões de pessoas são salvas, ainda não descobriu esses mistérios. Antes de nós ler mais um texto, eu quero, a hora está terminando, a gente está ainda como é que diz? No prefácio. O que é prefácio? Estamos no início da nossa palestra. Milhões de pessoas sobre a face da terra não descobriu o mistério da salvação nos dois pontos: o objetivo e o subjetivo. Porque as coisas é tanto, irmãos, que as pessoas não descobrem. Deus deixa à vontade.
Mas o ser humano fala assim: irmãos, é uma correria. Nós somos assim. Hoje tudo, a desculpa para Deus, Senhor, a correria, o cansaço, a correria, o cansaço, vai chover, eu não aguento o calor, é isso, e chega no lugar, mas você está vendo como é que está esse calor, até quando? Mas Deus prometeu para Noé, enquanto a terra durar, vai ter verão, inverno, calor, vai ter noite e dia. E as regiões do mundo são diferentes. Se o povo quiser navegar de um lado para outro, aproveitar os lugares que eles quiserem, então eles têm liberdade, os ares não têm cerca. Mas os dois assuntos, o objetivo e o subjetivo, milhares de pessoas ainda não discerniram. Tem deles que conhecem, alguns conhecem o lado objetivo e o subjetivo. Tem deles que conhecem o objetivo e não conhecem o subjetivo. Tem deles que conhecem só o subjetivo e não sabem que conhece. Então, mas tem aquele que conhece o objetivo e o subjetivo. E aí ele desfruta de uma graça muito grande. Ele desfruta de uma graça muito grande. Vamos falar junto? Objetivo, subjetivo. São duas palavras que está incluído no nosso conhecimento sobre os mistérios da salvação. Porque o que poderia ser o objetivo? O objetivo trata-se da maneira que ela é. A pessoa, se ele é um objetivo, ele vai falar algo que ele presenciou da maneira que é. Ele, quando ele estiver expressando aquilo ali, o objetivo, as pessoas olhando e prestando atenção, vai entender todos os detalhes. Porque se algum dos irmãos forem e for pessoas que olham mesmo, que quem, o objetivo é aquela pessoa que capta, que vê tudo nos mínimos detalhes. Se for para ele descrever para uma outra pessoa e ele for dar uma palestra e falar sobre aquilo, a pessoa começa a ouvir e ver a pessoa falando, ver o cenário, o que ele está explicando. Este é o objetivo. Por exemplo, se alguém for falar assim, alguém pergunta, como é que é dentro da igreja Assembleia de Deus, sede de Cornélio Procópio? E a pessoa for explicar, ele vai explicar nos mínimos detalhes. Esse é o objetivo. O subjetivo, ele não percebeu nada. Ele fala, é uma igreja bonita lá, né? Quanto que... Ele não sabe dizer quase que nada sobre o que é dentro do cenário. Mas o subjetivo, o objetivo fala. Ele vai expressar o que nós temos aqui, que ele vê essa lâmpadazinha, esses ventiladores, a porta ali, porta lá, porta aqui, porta lá. Lá em cima uma janelinha, lá uma maior, lá em cima tem uma galeria. Ele vai expressar que tem essas janelas, que desse lado tem tal coisa, desse lado é outro. Aqui tem uma tribuna, tem um púlpito. Ele vai expressar, tem 2 vasos, que é a coisa mais linda, vai expressar as caixas. Ele vai começar a explicar detalhadamente, as pessoas começam a ver o cenário. Aí as pessoas entendem tudo, falam assim, olha, fulano falou para mim, eu vim ver, e ele não é que ele explicou tudo que tem aqui dentro. Tem outros que ficam anos e anos, saem lá e dizem assim, tem uma igreja grande lá, bonita lá. Tem lá os obreiros, e ele explica mais ou menos
Para ele está 10 anos, ele não sabe explicar detalhada, minuciosamente. Assim é na Bíblia. A pessoa que ele é o objetivo, ele lê um pedacinho assim, ele debulha aquilo ali, acha um campo naquele assunto, ele fala sobre aquele assunto, sem ele retalhar para tudo quanto é lado, para sair do tema, e só para fazer o movimento. E o povo, o que foi falado? Ele não entendeu quase. Foi bonito, foi glória, foi muito maravilhoso, mas ele não viu o caminho. O objetivo, se for para ele explicar, para ir daqui para Leópolis, ele explica a saída daqui, explica até ele chegar em Leópolis, fala todo quanto for detalhezinho que tem. Ele explica tudo, se ele conhece detalhadamente, ele sabe tudo, os lugarzinhos que tem quebra-mola, onde tem trevo, onde que tem tudo, a saidinha, ele fala nos mínimos detalhes. Mas o outro fala assim, não sei, você pega por aqui assim, vira ali à direita e vai embora, lá na frente você pergunta de novo, mas lá na frente você vai ver. Esse aí, ele mora 30 anos e ele vai explicar mais ou menos assim. Não é esse o meu comentário, mas para mostrar. Então, o objetivo, ele quer ler a palavra e ele quer entender aquela palavra como ela é. Quem que falou? Quem que escreveu? Quando foi que escreveu? Por que que foi escrito? O que que aconteceu naquele tempo? Por que que aconteceu naquele tempo? O que que estava acontecendo? Que lugar que foi? Tudo ele quer descobrir. Enquanto ele não descobre tudo por quê e por isso, mas aquilo, ele quer saber se aquilo foi escrito por fulano, e ele estava acontecendo assim, na data mais ou menos aproximado assim, o lugar é assim, por causa que o povo estava assim, ele explica detalhadamente ali. Agora o subjetivo, ele leu aquele lugar ali, que maravilha, ele já pende para outro lugar, já começa a falar outras coisas, porque ali ele não tem conteúdo. Mas aquele que tem o objetivo, ele fala assim, não, eu quero ver aqui. Por exemplo, o objetivo, ele vai lá na marcenaria, ele vê fazendo vamos supor que é um banco daquele ali, ele olha quando pega a madeira, ele fica olhando ali, ele já fica anotando como é que começa, onde é que começa, como que inicia, de que maneira que ele vai planar, de que maneira que vai ficar. Ele olha detalhadamente, ele escreve tudo, de que eu faço um banco agora. O outro passa lá, eu trabalhei lá, ajudei bastante, você sabe fazer? Quer dizer que ele não deu muita importância. Assim é o estudante que estuda, quando ele tem um objetivo de alcançar uma meta, ele pega aquela matéria, ele grava na memória, detalhe por detalhe, ele chega e fala. Eu tinha isso no passado, hoje a idade avançou, mas a lição da escola dominical bíblica, que eu era um dos professores, do texto até finalizar, não tinha essas perguntinhas que tem no final que o povo responde, que ali o povo não responde, ali o comentador respondeu e a pessoa lê. Teria que fechar se respondesse, se ele aprendeu. E então, no passado, eu pensava assim, para mim lecionar, eu tenho que pegar a revista e fechar ela e lecionar e falar detalhadamente, ponto por ponto, porque tem uma semana para mim comer essa palavra dia inteiro, das 6 às 6 na roça, mas ela estava dentro do embornal lá, e a gente decorava pontos por pontos, sem pular nada. Mas tinham as irmãs que elas estudavam muito, se pulasse uma linha, ela falava, pulou uma linha aí. Eu tinha uma fome tão grande. Aí, quando foi em 62, a gente ouvia pela rádio Mairinque Veiga do Rio de Janeiro, por certo é saudoso, missionário,
e pregava às 10 da noite, o culto terminava às 9h30, às 10 da noite entrava. E o narrador, ele entrava assim, tocava assim, o hino da Assembleia de Deus um pedacinho, e falava de leste, este é o leste, norte e sul, está no ar o programa Voz das Assembleias de Deus. Nesse instante vamos ouvir um hino cantado na regência de Catarino Vajão. Eu me arrepiava tudo. Nós sentava ali e ficava ouvindo. Aí quando foi, usando, eu falei assim para o meu tio que está na glória, um pouquinho mais velho, falei, eu tinha muito desejo. Ele chamava Ouço. Eu tinha o disco dele, esqueci o primeiro nome dele. Ele falou assim, mas lê comentário dele. Eu falei, mas quando que eu vou ler comentário dele? Eu só tinha a Bíblia e uma harpa. Nunca tinha um livro, nunca vi. Mas chegou um dia que tinha lição da escola dominical. Era ele que comentou. E eu fui dar uma aula quando ele estava falando que Jesus estava subindo para Jerusalém. E aquilo me deixou eu muito emocionado de ver como que até os discípulos não prestavam atenção no que Jesus falava. E o texto fala assim: a verdade sobre a necessidade de Jesus morrer e dar a sua vida para a eliminação dos pecados do mundo, estava escrito nela. A verdade é que a ambição nacionalista havia dito que o Messias, Jesus, o Filho de Deus, ele veio para aniquilar o poder romano e estabelecer Israel como a maior e principal nação do mundo. E absolutamente eles não entenderam nada sobre as profecias messiânicas. Além da má compreensão da parte do povo, até dos mais esclarecidos discípulos. E então Jesus estava subindo para Jerusalém e contando assim: nós vamos subir a Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser julgado, vai ser condenado, e ele vai ser crucificado e vai ser morto, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles estavam subindo. Aí no meio daquele povo, 2 discípulos instruídos pela mãe, quando foi assim, ele estava conversando muito atrás um com o outro, chegou na frente, passou na frente e falou: Jesus, nós queremos fazer uma pergunta. Pode falar. Senhor, concede-nós no teu reino, nós assentar uma à tua direita e outra à tua esquerda. Aí ele falou assim: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Eles falaram: podemos. Aí ele disse assim: então vai beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado. Só que assentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. É por aquele que o Pai já tem reservado. E os outros 10, quando ouviram aquilo, se indignaram. Aí Jesus ficou muito triste, muito abalado, e começou a dizer de novo: nós vamos subir a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue na visitar. Mas ele estava pensando só em posição aqui na terra e nem preocupado com aquilo que Jesus estava falando. Foi por isso que quando chegou lá na hora cruel, Pedro arranca da espada e quer cortar a orelha do sumo sacerdote. Mas lá depois do julgamento ele negou o mestre. Então este comentário era pelo Lourenço Ouço, que comentou uma revista daquele ano. Eu guardei tanto tempo nas mudanças de extraviou. E eu sou grato, meu Deus, por estar vivo, Ele ter me guardado, me segurado. Tenho uma família bendita, maravilhosa, que eu amo de coração. Todos eles são meus amigos, me ajudam de todos os lados, oram por nós. Tenho uma esposa maravilhosa, que eu amo. Eu sou grato, meu Deus. Deus recompense a todos. Numa próxima, a gente pode falar da salvação nos 3 aspectos. Primeiro, justificação, que tem um processo muito grande. Depois vem a regeneração, é outro processo. E depois vem a santificação. Dentro desse período é a nossa caminhada até chegar lá. Está à disposição de todos os crentes. Batismo com o Espírito Santo e dons para a pessoa buscar de
todo tipo que Deus queira operar, disponível para o crente. O crente tem direito de buscar e pedir, e o canal está sempre aberto, e não tem momentos que Deus não ouve. E tem alguém que fala que temos que ter paciência. Nós não precisamos pensar que Deus não respondeu porque Ele estava atendendo o outro. Não é isso não, porque Ele ouve todo ser humano que estiver em cima da terra, e os pássaros, os animais, tudo que eles falam, e os peixes, Ele ouve tudo no instante, tem resposta para todos, e Ele responde do jeito que Ele quer, que a pessoa que não entende o responder de Deus. Não, irmão, espera, porque está dizendo a Bíblia Sagrada, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por quê? Se Ele está esperando, é porque Deus está renovando, está dando força, mas Ele não sabe. Muitas pessoas até fica bravo com Deus, porque eu estou pedindo, tu me responde. Se Ele fosse mostrar, de responder milhões de vezes, e você nunca me agradeceu. Nós somos assim, sim ou não? Que Deus abençoe a nossos irmãos. Ore por mim, eu preciso da tua